Olá pessoal, tudo bem? O assunto que abordaremos na aula de hoje será funções parte 3. E o que consiste a parte 3? A parte 3 consiste em análise de gráfico. Então, dentro da análise de gráfico, trabalharemos tanto estudos sinais, raiz ou zero da função e deslocamento gráfico. E mais uma vez, vale a pena destacar que esse assunto funções, pelo menos a parte inicial, foi subdividido em 4 partes. Então hoje, em particular, falaremos da parte 3, ok? Bom, a princípio estamos com um gráfico na nossa frente e esse gráfico aí temos o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, o eixo X, que é o eixo das abscissas, e também lembrando para vocês que o ponto de interseção entre os eixos é chamado de origem. Então, a parte de cima é a parte positiva de y, a parte de baixo é a parte negativa de y, a parte da esquerda é a parte negativa de x e a parte da direita é a parte positiva de x. Óbvio que partindo da origem do sistema, ok? Então tá. Primeira coisa que nós vamos destacar. Bom, esses pontos aonde o gráfico toca no eixo x, eles têm um nome. Na verdade, tem dois nomes. Às vezes é chamado de raiz da função e às vezes é chamado de zero da função. É a mesma coisa. Então pode ser chamado de raiz ou zero da função. Bom, e o que ele representa na função? Em primeiro lugar, ele sempre vai mostrar para você aonde toca a função no eixo x. Beleza? Então, sempre aonde o gráfico tocar no eixo x é chamado de zero ou raiz da função. E outra coisa, aquele valor de x, como ele é chamado de raiz ou zero da função, é ele que quando você substitui na sua função, o resultado sempre vai dar zero. Por isso que ele vai estar localizado sempre em cima do eixo x. Beleza? Então, quando eu tenho um enunciado e falo eu tenho a raiz ou zero da função, é porque se você pegar esse valor, substituir na função, o resultado vai dar zero. E aonde que ele é sempre localizado? Ele é sempre localizado em cima do eixo x e a função passa sobre ele. Perfeito? Então tá bom. Segunda coisa, estudo dos sinais. Então, como eu tinha falado para vocês, a parte acima de x, que representa o y, é positivo e a parte abaixo do eixo x é negativo. Só queria destacar uma coisa, esses sinais que eu vou colocar ali não são sinais referentes a x, são sinais referentes aos valores encontrados de y, ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho a parte de cima, as partes positivas, e as partes de baixo, as partes negativas. Tranquilo? Bom, a princípio, estudo dos sinais e raízes, muito fácil, certo? Mas aí eu vou falar para vocês qual é o grande segredo. O grande segredo, na verdade, é você bater o olho no enunciado e saber que essas questões são feitas por estudos dos sinais e raízes. Então vamos lá, mostrar para vocês qual é o segredo desse tipo de questão. Bom, nesse caso aqui, o que é importante? Enxergar o enunciado. Você tem que bater o olho e falar bem assim, esse enunciado é feito exatamente com o estudo dos sinais e com as raízes. E aí eu vou mostrar para vocês e destacando o que eu enxergo e o que eu olho no enunciado que eu já sei que é sobre estudo dos sinais. Primeira coisa, sempre terá no mínimo 2 gráficos. Então, tendo os 2 gráficos no mesmo plano cartesiano, é um indício que eu vou fazer essa questão com estudo dos sinais. A segunda coisa, que sempre ou vai estar a multiplicação das funções ou a divisão entre elas. Então, primeira coisa, mais de um gráfico, ou seja, 2 gráficos no mínimo. E segunda coisa, você vai observar que sempre as funções estarão multiplicando ou dividindo. Terceira coisa que você vai observar, sempre vai aparecer os sinais de maior ou igual, menor ou menor ou igual. Lembrando que maior ou maior ou igual a zero e menor ou menor ou igual a zero. Então, como é que aparece isso daí, Alessandro? Simples, vai ser bem assim. f de x vezes g de x é maior
ou maior ou igual a zero. Só que lembrando que maior do que zero é um resultado positivo. Maior ou igual a zero é positivo ou igual a zero. Isso acontece a mesma coisa com divisão? Mesma coisa. Então, quer dizer, se for maior ou igual, é porque o resultado tem que dar positivo ou igual a zero. E se for menor ou igual, é porque tem que ser negativo, ou se for menor ou igual, negativo ou igual a zero. Aí que está a grande sacada. Se você perceber que o sinal é maior ou igual, você, na hora do estudo dos sinais que você for fazer, você vai pegar sinais iguais. Mas se for menor ou igual, você vai pegar sinais diferentes. Então se liga, galera. Bati o olho no enunciado, 2 gráficos. O que tem mais? Multiplicação ou divisão. E essa multiplicação ou divisão vão ter os sinais de maior ou de menor. Ou de maior ou igual ou menor ou igual. Se for maior ou igual, você vai procurar sinais iguais. Eu vou te mostrar o que quer dizer isso. E se for menor ou igual, você vai procurar sinais diferentes. E eu vou mostrar para vocês como que se faz isso. Só que antes, se faz necessário, antes de eu começar a dar um exemplo e mostrar para você como fazer, eu preciso relembrar uma coisa a respeito dos intervalos. Já falei na aula passada, mas eu preciso reforçar mais um pouquinho. Eu tenho um intervalo que vai de 1 a 8, como você pode ver, a bolinha aberta é no 1 e a bolinha fechada é no 8. Bolinha aberta significa que o extremo não pertence ao intervalo, eu estou excluindo. Excluir alguma coisa é bolinha aberta. E a bolinha fechada é incluir. Ele pertence ao intervalo. E pode aparecer de 2 jeitos. Como? Através de intervalo. Lembra, se for bolinha aberta e você quiser excluir, o colchete tem que estar o quê? De costas para o número. E se você quiser bolinha fechada e está incluindo, o colchete tem que estar voltado para o número. E eu falei para vocês que alguns vestibulares, ao invés de colocar colchete de costas para o número, coloca parênteses. Beleza? Ou pode aparecer também as respostas com conjuntos. E se aparecer com a notação de conjuntos, é só você lembrar. Quando não tem igual, é porque a bolinha é aberta você está excluindo. E quando tem igual, é porque a bolinha é fechada você está incluindo. Beleza, então? Relembrei, hein? Então vamos lá. Vamos para as questões para você saber como é que eu saco que a questão é de estudo dos sinais e como é que nós vamos fazer. Beleza? Vocês vão se amarrar, cara, porque a princípio parece uma coisa louca, que é sem pé nem cabeça. Mas quando você começar a fazer, você vai ver que todas são parecidas e todas dá para fazer com muita rapidez e segurança. Prometo. Bom, então vamos lá. Eu tenho um exemplo e eu já percebi logo que tem 2 gráficos no mesmo plano cartesiano. Perfeito. Bom, segunda coisa que eu verifiquei é que lá em cima tem uma multiplicação de funções. A função f está multiplicando com a função g e está falando que é maior ou igual a zero. Lembra? Calma aí. Multiplicação e se for maior ou igual, eu vou pegar sinais iguais. Porque maior ou igual a zero tem que dar positivo. E quando que dá sinal positivo na multiplicação? Quando 2 sinais forem iguais. Beleza? Beleza. Vale a pena destacar que no 9, na direção tanto para G quanto para F, a bolinha é fechada. E lá também na origem, tanto para G quanto para F, a bolinha também é fechada. Função amarela é G e função vermelha é a função F. Beleza? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é exatamente traçar algumas verticais exatamente na raiz de cada função, ou nas raízes se tiver mais de uma. Então, olha só, na função amarela, a raiz ali é 2, está tocando o eixo x. Na função vermelha é 3, e na função amarela é 5. Então, a primeira coisa que você vai fazer para resolver, agora eu estou falando de resolução, é exatamente traçar umas verticais para separar os intervalos exatamente aonde que aponta o zero da função. Beleza? Zero ou raiz, que fica localizado sempre em cima do eixo x, em que a função toca exatamente nele. Perfeito? Então vamos lá. Agora eu vou fazer o estudo dos sinais da função vermelha primeiro. Parte de cima positiva e parte de baixo negativa. E sempre nos intervalos.
Então, você vai perceber que de 0 a 1, positivo, de 1 a 2, positivo, de 2 a 3, positivo, opa, de 3 a 4, negativo, de 4 a 5, negativo, e de 5 a 9, negativo. Beleza? Estudo dos sinais agora para a função amarelinha. Então, vamos lá. De 0 a 1, positivo. De 1 a 2, positivo. De 2 a 3, positivo, aliás, negativo. E de 3 a 4, negativo. De 4 a 5, negativo. E volta de 5 a 9, positivo. Beleza? Beleza. Depois que eu fiz estudo dos sinais, eu não posso esquecer o que o enunciado está perguntando. Está falando que aquela multiplicação tem que ser maior ou igual a zero. Igual a zero é incluindo as raízes. E se tem que ser maior, eu vou ter que encontrar resultado positivo. E para ter resultado positivo, só tendo o quê na multiplicação? Sinais iguais. Então, por favor, percebendo, hein? Aonde que tem sinais iguais? Sinais iguais tem no intervalo que vai de 0 até 2. Você pode ver tanto que a amarelinha quanto a vermelhinha são sinais positivos. E sabe aonde também tem sinais iguais? Exatamente de 3 até 5. Porque tanto a função vermelhinha quanto a função amarelinha, os dois têm sinais negativos. Então, são sinais iguais. Então, vamos lá? Solução, hein? A solução aqui vai de 0 até 2. Fechado em 0 porque a bolinha é fechada. Fechado em 2 porque tem aquele igual ali, inclui o zero da função. E o outro intervalo vai de 3 até 5. E por que é fechado? Porque está exatamente no zero da função e tem um sinalzinho de igual ali. Como tem um sinalzinho de igual, eu coloco fechado. E como é que eu junto isso, Alessandro? Simples, com sinal de união, dada a resposta. Ah, então beleza. E se na minha resposta estiver na notação de conjuntos? Tranquilo, cara, ó. Tranquilo. De 0 até 2, sinal de igual nos dois, porque é fechado. Ou, que é o símbolo de união, fechado em 3 e fechado em 5. E para fechar em conjuntos, eu coloco o símbolo de igualdade. Perfeito? Então se liga, hein? Vou dar um segundo exemplo. Vai ser o mesmo gráfico. A única coisa que vai mudar, por favor, notem isso daí, é que ao invés de eu falar que é maior ou igual a zero, olha o que eu vou pedir. Menor do que zero. O número menor do que zero é um valor o quê? Negativo. E na multiplicação, para ter sinais negativos, tem que ter sinais diferentes. Vamos lá então de novo. Traçar o que mesmo? Traçar perpendiculares no zero ou as raízes da função. Beleza? Tracei uma, tracei duas, tracei três. Beleza. Estudo os sinais. Positivo, 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 negativo e negativo. Depois, positivo, positivo. Depois, negativo, negativo, negativo e positivo. Beleza. Só que nesse caso, eu estou atrás de sinais diferentes. Então, vamos lá, gente. Sinais diferentes. Eu posso perceber que está no intervalo de 2 até 3. Beleza? E sinais diferentes? De 5 até 9. Pode ver, ó, vermelho com amarelo. Um é positivo, outro é negativo. Um é positivo, outro é negativo. Sinais diferentes. Só que tem uma coisa. Você vai perceber que pelo fato de ser só menor do que zero, eu vou excluir o zero da função. Então, não tem o zero da função amarelinha, que é o 2, você vai ver que eu poderia colocar a bolinha aberta. Mas eu vou colocar o quê? Colchete voltado para fora. E vem cá, Alessandro, por que você também colocou colchete voltado de costas para o número no 3? Porque ele não colocou igual a zero. E sabe aonde que é sempre igual a zero? Sempre no zero da função. Então, como ele tirou exatamente o sinal de igualdade, eu tirei o zero da função amarela e tirei o zero da função vermelha. Quer ver só outro? Do 5 ao 9. Como o 5 é o zero da função e lá não tem o sinal de igualdade, eu vou colocar colchete voltado para fora. E agora, no 9, na direção exatamente do 9, a bolinha é fechada. Então, o colchete voltado para o número. Sacou? Pelo fato de não ter igualdade lá, você viu que eu excluí exatamente os zeros da função? Excluí. Beleza? Alessandro, se tivesse igualdade, aí eu ia colocar
fechado em 2 e fechado em 5. Tá, mas lá não tem igual. Por que você colocou fechado em 9? Ah, porque a bolinha na direção do 9, que não é raiz, é fechada. Vamos unir? Unindo. E se fosse conjuntos? É aquilo. Bolinha aberta não tem igual e bolinha fechada tem igual. Pronto. Notação de intervalos e notação de conjunto. Vamos para mais um? Se liga. Olha só, hein? Bom, nesse daí eu vou chamar a atenção de uma coisa para vocês logo de cara. É menor ou igual? Se é menor ou igual, é porque tem que dar negativo. E para dar negativo, eu vou procurar sinais diferentes. Beleza? Só que tem um problema. Aquilo ali não é uma divisão? Se é uma divisão, o que não pode ser de jeito nenhum no denominador? Cara, no denominador não pode ser zero. Então se liga. Eu não posso colocar a raiz da função g, porque embaixo não pode dar zero numa divisão. Se liga, mesmo tendo igualdade ali, eu vou excluir o zero da função g, porque g está embaixo e não pode dar zero. Beleza? Então tá. Tendo isso em mente, vamos fazer de novo? Traçar exatamente as perpendiculares nas raízes. Tem uma raiz aqui, tem outra raiz aqui. Raiz é onde? Onde a função toca no eixo x. Beleza. Estudo dos sinais. Estudo dos sinais da função vermelhinha. Positivo, positivo, positivo. De 2 até 3, positivo. Esse outro pedacinho de 3 até 4, positivo também. O outro negativo, negativo. Função amarelinha, negativo, negativo. Subindo um pouquinho. Positivo, aí depois positivo, depois positivo e depois positivo e positivo. Pronto. Mas lembra que no comecinho, só porque é menor, eu pego sinais diferentes. Analisando o gráfico, eu estou vendo que sinais diferentes vai do -3 até 1. Beleza. Tem algum outro ponto? Deixa eu dar uma olhada. De 4 até 9. Ah, então beleza. Alessandro, é fechado em -3, está correto? Está correto. Alessandro, é aberto no 1. Ué, mas por quê? Ah, porque o g não é denominador? É. Então, naquele pontinho 1 ali, né, o zero da função? É. E pode ser zero? Não. Então, tem que ser aberto, cara. Então, vamos lá na solução. Como é que ficou? Fechado em -3, porque na direção do -3 é fechado, e aberto em 1, de costas para o 1. Beleza. Agora, olha só, já não vai acontecer isso na parte vermelha. Bom, no 4 até o 9, eu posso incluir aquele zero, porque além de ter igualdade lá em cima pode dar zero, que não poderia dar zero é a parte de baixo. Então, vai ser fechado no 4 e aberto no 9, porque na direção do 9 tem bolinha aberta. Então, se liga, cara. O grande segredo é a sacada, não esquece. Quando for divisão, olha quem é a função que está embaixo. Quando você se ligar que é menor ou igual, é porque ele falou que pode ser zero. Mas, pelo fato de ser uma divisão, não pode ser o zero da função g, porque não pode dar zero ali embaixo. Aí eu excluí o 1. Mas, em compensação na função vermelha, lá em cima pode dar zero. Pode ver lá, eu incluí o 4. Fechado em 4, aberto em 9, porque na direção do 9 é bolinha aberta. Juntei, ó, e se fosse a solução? Solução como sempre. Fechado tem igualdade, aberto não tem igualdade. Pronto, matei. Essas questões, elas, depois que você pega a manha, como fazer, e esses detalhes que eu passei para você, cara, não tem pegadinha. E vou falar para você, não é qualquer um que consegue fazer. Sabe por que não consegue fazer? Porque nos nossos livros tradicionais, eles falam o que é estudo do sinal e falam o que é raiz. Mas eles não falam, cara, como que resolve um tipo desse de questão. A sacada está no enunciado. E aquele passo a passo que eu passei para vocês, cara, infalível. Não tem como errar. Beleza, então? Ó, estudo os sinais, mandei ver. Tranquilo? Então vamos lá, hein? Vamos para outra. Bom, o negócio agora, eu vou falar de deslocamento gráfico. O deslocamento pode ser vertical ou pode ser horizontal. Facinho, hein? Facinho. Pega a manha aí. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desenhar o gráfico de uma função. Aí eu escolhi uma função f
essa função f é x ao quadrado, eu vou chutar alguns valores para x, para encontrar o valor de y, para montar meu par ordenado e marcar o pontinho. Então, o que eu vou fazer? X igual a menos 2 ao quadrado 4, x igual a menos 1, 0, 1 e 2. Então, quem são meus pares ordenados? Quando for menos 2 é 4, quando for menos 1 é 1, quando for 0 é 0, quando for 1 é 1, quando for 2 é 4. Desenhei uma parábola com vértice na origem. Pronto. Lembrou, cara? Chutei alguns valores e desenhei a minha função. Essa função, ela vai ser a função padrão que eu vou usar. Beleza? Por quê? Porque em deslocamento gráfico, geralmente ele não me dá lei de formação. Ele fala bem assim, é uma função f e olha o gráfico. Nessa não. Eu coloquei função f e falei que é x ao quadrado. Mas geralmente nas questões que vocês vão fazer, ele não te dá lei de formação. Ele só te dá o gráfico e manda você deslocar. Então vamos pegar a manha? A manha é o seguinte, se liga, hein? Vamos lá. Deslocamento, como que eu sei que é vertical e como que eu sei que é horizontal? Muito simples. Olha só, eu tenho uma função f, que não sei quem ela é. Então é o seguinte, eu vou adicionar um valor k. Se você perceber que eu vou pegar a função e acrescentar um valor positivo fora da sua função, e eu vou falar para você o que é fora, porque por enquanto não está dentro do parênteses. Está vendo aquele parênteses ali, o vermelho? O x está quietinho ali. Eu estou acrescentando lá de fora. Se eu acrescentar um valor positivo, a função tem um deslocamento vertical. Para onde? Para cima. Beleza? Mas se o cara me der uma função e ao invés de colocar um sinal positivo, ele colocar um sinal negativo, significa que a minha função tem um deslocamento vertical para baixo. Se for positivo, para cima. Se for negativo, para baixo. Olha a diferença dos dois, hein? Vamos lá destacar. No primeiro, eu não mexi dentro do parênteses, eu mexi fora do parênteses. Positivo, vertical para cima. Negativo, vertical para baixo. Beleza? Se liga agora. Agora eu vou mexer dentro do parênteses. Então, cara, esse tem que tomar cuidado. Sabe por quê? Porque o danadinho é invertido. Porque quando eu colocar um valor positivo, ao invés dele ir para a direita, ele vai para a esquerda, cara. Então, se a alteração no argumento ali for positivo dentro ali do parênteses, então ele vai para a esquerda. Agora, se o argumento for, no caso, negativo o sinal, ali dentro, ele vai para a direita. Mas, Alessandro, ir para a esquerda e ir para a direita, como é que é isso? Cara, a quantidade de unidades que você vai levar é exatamente esse valor de k. Por exemplo, não tem na parte vertical lá, se eu colocar assim, f de x mais 10, então é porque minha função vai subir 10 unidades. Não tem alteração no gráfico. Não tem. Ele continua. Só que o que tem de mudança é a posição dele no plano cartesiano. Beleza? Então, se eu chegar lá na parte horizontal e colocar assim, f entre parênteses, x menos 10, ele vai andar 10 unidades para a esquerda. Beleza? Parece que está errado, mas não está. Se for positivo, vai para a esquerda. Se for negativo, vai para a direita. Vamos lá, então? Exemplos, hein? Ó, o gráfico da minha função ali é aquele gráfico f de x é igual a x ao quadrado. Desenhei ali. Mas lembra, cara, o tipo de questão que nós vamos fazer, ele não me dá lei de formação. Ele só fala bem assim, é a função f de x e dá ali vermelhinha. Então, por favor, devagarzinho, hein? Eu vou desenhar minha função g de x. Se a minha função g de x for idêntica a f de x, se for idêntica, você concorda que o gráfico tem que estar no mesmo lugar? Olha lá, está no mesmo lugar. Agora, se eu chegar e falar para você que a minha função g de x é a função f acrescentada a mais uma unidade, sabe o que acontece? Há um deslocamento vertical. Quantas unidades? Uma unidade para cima. Ó, subiu, acabou. Quer ver outro exemplo? Vamos lá. Função h. Se a função h fosse igualzinha à função f de x,
estaria no mesmo lugar da função vermelhinha. Tá lá. Agora, se no meu caso a função h eu subtrair uma unidade, sabe o que acontece com a minha função verdinha? A minha função verdinha, ela desce uma unidade. Rapidinho, pronto, montei. Então, lembra, se eu mexer fora da função, ou seja, sem daquele parênteses, se for positivo, vertical para cima, se for negativo, vertical para baixo. Tranquilo? Tranquilaço, hein? Vamos para o deslocamento horizontal. Vamos lá. A minha função padrão continua aquela função vermelhinha. Lembra que nas nossas questões não vai estar lá bonitinho x ao quadrado, porque se ele me der x ao quadrado eu chuto valores. Não é isso que ele vai falar. Ele vai me dar a função vermelha e vai falar o nome dessa função é f de x. Só isso. Então vamos lá de novo? Se a minha função, olha lá, g de x for igual a f de x, ela tem que estar no mesmo lugar. Ela é vermelhinha, vai se tornar amarelinha. Beleza. Agora, se eu fizer uma alteração dentro daquele parênteses ali de f de x e acrescentar uma unidade, lembra, cara, é ao contrário. Ela vai para a esquerda. E vai para a esquerda quantas unidades? Formou-se uma unidade só. Pronto, deslocou. Beleza? Vamos lá então. Outra. Se a minha função h, que é a função verdinha agora, for igualzinha a f de x, ela tem que estar ali no meio. Perfeito? Mas se eu fizer uma transformação nela dentro do parênteses do f ali, eu vou tirar uma unidade. Sabe o que vai acontecer? Quando é negativa, ela vai para a direita. Quantas unidades? Uma só. Então você pode ver que você não deforma o gráfico, você só desloca. Então, por favor, gente, coloque na cabeça, nós precisamos de quê? Saber se nós estamos alterando dentro do parênteses ou fora. Se for fora, positivo para cima, negativo para baixo. Se for dentro, positivo para a esquerda e se for negativo, para a direita. Beleza, então? Então, vamos lá, hein? Fazendo exercícios aí. Bom, como eu falei com vocês, olha lá, ele não me dá a função. O danadinho não me dá lei de formação, não. Ele só fala assim, ó, função yf de x. Beleza, o que você quer? Aí eu olhei lá e falei, opa, alteração dentro do parênteses. Mas peraí, é negativo? É. Ah, então a minha função era para estar aqui no meio, só que ela vai para a direita, uma unidade. E analisando os itens aqui, qual que foi uma unidade para a direita? A letra B. Pronto, resposta certa, letra B. Rapidinho. Quantos segundos demoraram? Muito rápido. Alessandro, tem outra aí? Tem, cara, uma bem melhor. Essa aqui é da Mackenzie, e o que acontece? Eu quero as duas coisas. Eu quero deslocar ela tanto para cima ou para baixo, ou para a direita ou para a esquerda. Então o cara me deu uma função, olha lá, a função f de x. Se eu não mexer na função f de x, ela continua no mesmo lugar. Olha lá, você pode ver que está no mesmo lugar. Só que agora eu estou vendo que eu estou mexendo na parte de dentro do parênteses e na parte de fora. Então, peraí. Na parte de fora, como é positivo, ela vai subir uma unidade. Beleza. E na parte de dentro, que é negativo, é o contrário, né, Alessandro? Isso, vai para a direita. Então, aquela reta, ela vai para a direita e vai subir uma unidade. Você pode perceber que ela está começando no menos 1 e ela vai parar no eixo x. E outra, como ela vai deslocar para a direita, ela está parando no 3 e ela tem que parar no 4. Olha lá a nossa função. Bateu, terminou. Bom, qual é o gráfico que tem aquela cara? O gráfico que tem aquela cara é nada mais nada menos do que a função A. Pronto. Resolvido. Tranquilo? Gente, a nossa aula da parte 3 termina por aqui. Um grande abraço, bons estudos e, por favor, não deixe de olhar no blog, porque eu fiz uma listinha de exercícios para vocês exatamente desse assunto, para vocês se aperfeiçoarem e, se possível for, dar mais uma assistida, anotar, por favor, coloque no caderninho. Tem duas coisas que eu preciso que vocês coloquem no caderno, aquele papelzinho amarelinho lá, colar direitinho, fazer um resuminho, porque aí, meu amigo, você pode ter certeza,
Mas muita gente iria errar esses assuntos que foram colocados aqui. Mas ó, se liga, passei para vocês toda a experiência e todo o truque que tem para fazer esse tipo de questão rápido e com muita segurança. Um abraço a todos e fique com Deus.